Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto, aqui no palco do ser e do ser-se em sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Aqui, neste palco, já se celebra o Natal, como conseguem ver aqui na minha ornamentação. Vamos abrir janelas, escancarar portas, corações e almas a esta festividade tão bonita no ano. E vou passar aqui a palavra aos nossos convidados, que também vêm assim com uma ornamentação muito natalícia. Jorge. Sejam bem-vindos. Dário. Haja saúde. Daniela. Sejam muito felizes. Muito bem, então vamos aqui ao nosso primeiro conto. Estou a envelhecer. As rugas tatuam o rosto. Os brancos povoam os cabelos, ocupando a maioria dos seus fios. As peles descaem, balançam-se ao caminhar. Mas, mais do que as rugas, ou os brancos, ou mesmo as peles flácidas do corpo, temo o envelhecimento da voz. A prispofonia que me pode fazer calar. Não quero perder a oralidade das palavras, porque sei o quanto gostas de ouvir-me dizer amo-te. E tu, meu amor, não sabes ler, não tiveste a oportunidade de aprender, trabalhaste desde novo, ainda não tinhas 10 anos e já laboravas a terra. As nossas cartas românticas sempre foram faladas. E como sabes dizer as palavras certas, amor? É isso, também não quero perder a audição. As tuas palavras ao meu ouvido são ressurreição. Não me incomodam as rugas, porque elas não me impedem de sorrir para ti. Não me constrangem os grisalhos, porque ainda me fazes cafoné e delicias-te na forma como eles emanam tons de prata. Não me importa as peles que abanam, porque ainda as apertas com as tuas mãos quentes e apaixonadas. Só não quero perder a voz. Quero que ouças as palavras de afeto que nutro por ti. Quero recitar-te cartas e poemas de amor. E não quero perder a tua voz ao meu ouvido, a tua sonoridade que me embala e aninha. Amor, não me incomoda o envelhecer do teu corpo. Não percas a voz e a capacidade de me ouvir. Basta-nos isso para sermos felizes, para alimentarmos o nosso amor, para fazermos amor. E vou passar a palavra ao Jorge. O envelhecimento continua sendo ainda, quer queiramos, quer não, o maior drama, acima de tudo, do sexo feminino. Porque a mulher, entre aspas, espelha-se na sua beleza exterior e sempre aos olhos das outras pessoas. Ou elas pensam que assim seja, porque é a sociedade que assim nos incute. E, como tal, toda a gente tem medo de envelhecer, porque os contornos do corpo vão desaparecendo, as rugas vão cicatrizando a cara, o cabelo vai ficando branco e nós, quer queiramos, quer não, pomos em questão a razão e o porquê de tal, não é? O espelho é o pior inimigo que pode haver nesse caso. Mas temos que ter sempre em conta uma coisa, não é o olhar dos outros que nos condena. O que nos condena, acima de tudo, é o nosso próprio olhar. E já se está a dar uma certa mudança no sentido de que não são só as mulheres. Os homens também já estão a entrar nesse prisma, a entrar nesse caminho de idealizarem-se a si próprios enquanto beleza, não é? Tentando sempre trabalhar o seu próprio físico, pentearmos-nos, pintarmos-nos até, limparmos a pele. Sim, já se vê tudo muitos isso, homens com as unhas pintadas. As unhas pintadas e tudo isso. Há quem vista tipo camisas cor-de-rosa. Exatamente, e outras máscaras, não é? Eu agora deixo o resto ali para baixo, falando também. Muito bem. Aliás, isso é muito interessante porque realmente há este cuidado maior com o corpo, há aqui
Antes falava assim anti-aging, não é? Em produtos anti-aging, já se começa a falar em pro-aging. Nós não podemos impedir o envelhecimento, o que nós podemos fazer é envelhecer de forma mais lenta, digamos assim, em termos daquilo que são as características físicas, as mudanças físicas do nosso corpo. Daí ter-se retirado um bocadinho o conceito do anti-aging e se começar a falar mais um bocadinho do pro-aging. Nesta questão de não podemos travar o envelhecimento, ele vai existir, é uma questão natural da condição humana. Apesar de já vos poder confessar que eu acho que envelhecer é uma treta. Não gosto de nada e vou explicar porquê. Porque eu sinto que muito mais do que a questão do envelhecer da pele, as rugas ou os cabelos brancos, o que me entristece em relação ao envelhecer é a perca das nossas competências, das nossas faculdades mentais, das nossas competências físicas, da nossa capacidade de fazer as coisas, do nosso raciocínio rápido, de sermos expedidos, de sermos... Isso é que me deixa um bocadinho triste, porque eu acho que é injusto. Eu acho que é injusto a vida terminar em decadência. Eu acho que a vida devia... Isto não significa que eu não quero morrer jovem, atenção. Não, não é como a gente às vezes os jogadores deviam terminar a carreira no auge. Não, a questão não é ainda quero morrer jovem para que isso não aconteça. O que eu sinto é que a natureza falhou a pensar sobre isso. Nós devíamos poder envelhecer, chegar aos 90 anos, geralmente aqui, mas chegarmos com esse despertar ainda cognitivo, com esta condição física ainda, e por isso é que eu acho que envelhecer é uma treta. Mas pronto, mas ainda bem que temos essa oportunidade também de investir, significa que estamos a viver mais anos e que temos a oportunidade. Também acho que no processo que eu tenho sentido do meu envelhecer, não é? Do meu caminhar para os anos dourados, que é efetivamente uma maior serenidade, uma maior paz. Amo muito mais hoje que me amava há algum tempo. Se calhar hoje o espelho é mais meu amigo que qualquer era antes, apesar de ver as rugas, apesar de ver os grisalhos. Exatamente, porque aprendi a amar-me e aprendi a não viver conforme as expectativas dos outros. E a aceitação também. Exatamente, a aceitação. Porque o espelho é o nosso pior inimigo, porque o espelho é o nosso reflexo e depois o nosso reflexo é a comparação com aquilo que a sociedade diz-nos que a gente deve ser. Eu não tenho que ser o que a sociedade diz que eu devo ser, não é? E é a nossa luta desenfreada contra a sociedade, porque há outra questão que a gente vai ver aqui, que a gente depois vai falar, que é o idadismo, que é o preconceito em relação às pessoas mais velhas, porque isto realmente há preconceito. Mas falamos disso mais à frente, vamos ouvir primeiro o Dário. O processo, me permite, o processo do envelhecimento dá-se quando se começa a pensar que já não é necessário dar-se saltos, mas começar-se a dar passos, que são os saltos dados próprios do próprio envelhecimento. Ou são os saltos próprios do próprio envelhecimento. E sermos gratos, não é? Sou grata, eu não consigo saltar tão alto, mas ainda consigo caminhar rápido, não é? E também irmos olhando com isto com gratidão. Dário. Toda a gente quer ser grato. É? Toda a gente quer chegar lá para aprender a fazer, para aprender a ser, e etc. Mas pronto, eu vou-me manter no tradicional, a gente já vai falar sobre aquilo que eu queria dizer. Não me incomodam as rugas porque elas não me impedem de sorrir para ti. Ok? Eu sou, se calhar, mais romântico, então vou voltar para este lado. Basta-nos isso para sermos felizes. Reflexão. Um texto que nos fala de amor, amor verdadeiro e duradouro, raro nos dias que passam. Um casal que está junto há tanto tempo que o tempo foi levando aquilo que de física achavam ter melhor. E sublinho aqui a palavra achavam. Contudo, o principal medo deles é perder os sentidos, a voz, a audição e a visão. Acredito que um amor assim, mesmo sem voz ou audição, encontrará outra forma de fazer chegar a sua mensagem, porque sempre chegamos lá. Digo que é um amor raro porque cada vez mais se olha a paixão, à vontade da satisfação do eu próprio, em vez da preocupação com o outro, com a amizade e com o companheirismo. Eu, na minha família, tive um exemplo. O meu pai ficou sem voz durante 14 anos e sempre conseguiu fazer a sua mensagem chegar. Nunca foi preciso nenhuma operação, nem instalação de voz robótica nenhuma. Ele escrevia num papel, ele depois, para o fim, a gente já o conseguia perceber porque ele falava num tom mais baixinho. Portanto, ele conseguiu sempre fazer chegar a sua mensagem. Eu acredito que o ser humano consegue
consegue fazer isso. Em relação ao envelhecimento propriamente dito, eu acho que nenhum de vocês ainda falou da parte da sabedoria. Porque, embora nós possamos perder algumas capacidades, ainda não cheguei lá, não é? Possamos perder algumas capacidades motoras, físicas, etc. A sabedoria está lá e a experiência também. Daí que as cicatrizes fazem parte da experiência que vamos vivendo. Porque eu, se calhar hoje, com a idade que tenho, penso o que pensava há 20 anos atrás. Também não tinha a energia, portanto, também hoje não tenho a energia que tinha há 20 anos atrás, mas já penso de outra forma. E a questão do reflexo e do espelho e tudo mais tem a ver com a aceitação. E é muito interessante porque essa sabedoria que tu estás a falar, eu consigo fazer, estás a fazer esse paralelismo entre a energia que tinhas antes e não tens isso agora, mesmo. mas se calhar tu antes despendias muito mais energia para fazer uma tarefa que não tinhas a sabedoria. Ora. E agora com a sabedoria tu podes fazer a mesma tarefa, despender muito menos energia. Eu acho, Tânia, que todos os programas eu trago uma frase dos antigos e hoje não vai ser exceção. Mais vale o jeito que a força, em tudo. É E verdade. já fiz tanta força nessa vida que com um jeito tinha chegado lá. É isso e hoje mesmo. em dia, se calhar, é isso. É isso mesmo. Isso é uma bonita mensagem, efetivamente. Muito bem. E eu acho que aquilo que estavas a dizer da sabedoria e liga muito ao que a Tânia disse, que ela, a questão da autoestima, de agora gostares mais de ti, te amares mais, tu aprendeste isso, não é? Tu aprendeste a amar-te como és, a aceitar-te, digo eu, não é? E a estimar-te mais. Por isso também vem desse envelhecimento, dessa Sábio. percurso Desse de vida amadurecimento, sábio, não é? exatamente. Porque ela podia ter amadurecido Agora- burrinha e achava-se Envelhecido, feia. Em E é relação- linda, por isso. Em relação ao anti-aging, deixa-me bastante contente que ainda existem artistas em Portugal, como a Simone de Oliveira, que não quer fazer uma plástica que seja. E eu olho para aquela mulher e E eu acho continua a ser linda. Isso lindíssima, mesmo. lindíssima. E mais depressa gosto de uma Simone de Oliveira do que gosto também das Kardashians, que aquilo Sim. está tudo estiqueado. Pronto. Mas isso vai Mas- acontecer daqui a 20 anos. Está bem, mas, Vou ser um espetáculo. mas Não por vou ser exemplo, plástica nenhuma. a Simone de Oliveira aceitou-se da maneira que Exato, era. E eu claro. acho que é isso que a gente precisa. A gente que sim. precisa aprender a gostar mais de nós. Um Sim, bocadinho. sim, sem dúvida. É Sem verdade. dúvida. E agora? Daniela. E agora eu. Pronto, também das vezes que nós falamos disso, envelhecimento, também sabes que eu sou a favor e quero envelhecer e quero chegar a velhinha. Não acho propriamente que tenha sido um erro biológico. Da mesma maneira que nós nascemos caladinhos, que nem sequer sabemos falar e evoluímos para uma série de aprendizagens, naturalmente e biologicamente, é natural que a coisa vá degenerando até morrer, não é? Aliás, todas as coisas vivas da vida são assim. não As é? plantas também É, crescem, exatamente. depois começam a murchar. E, Exatamente, pronto. exatamente. Ou seja, como eu sou bióloga, tinha falado a parte biológica, não é? Claro, isto te agradece. Mas realmente, e por isso, depois tem aquele outro lado que é o que vocês têm falado, que eu acho muito interessante. Estou muito mais calma, também engordo mais depressa, pronto. Estou mais calma, mais serena, mais ponderada, mais assertiva, gosto mais de mim ao espelho também, ou habituei a valorizar o que eu tinha de melhor, tanto a nível físico, como emocional, como psicológico, como uma série de coisas. Aprendi a ter limites também, ou seja, as pessoas que me fazem mal eu aprendi a afastá-las. Por isso, isto só é possível com o percurso da vida e com o envelhecimento. Com a não é? experiência. Faz Com a parte da experiência, experiência. com a sabedoria. Sim, mas tu estás a falar de uma forma que até parece que já chegaste à velhice. Não, estou a chegar àquela Mas já parte que não passou, gosto. já Claro, passou. calma. Eu espero ter mais 50 pela Ora frente. bem, ora bem, Para ora. usar isto tudo. Agora que tiveste trabalho, É agora que- para usar. Não. Nem sequer consigo dizer que pessoas de 80 anos são velhas. Eu só consigo olhar para uma pessoa e dizer que ela é velha quando ela está mesmo tipo acamada, muito enrugada, já muito abatida, e digo, está velhinha. Uma pessoa que está a andar, que está a cozinhar, que está a falar, que está com o mínimo de energia a falar comigo e me diz assim, estou velha. Juro que eu não consigo reconhecer velhice nessa pessoa. Claro. Digo, mas A o pessoa senhor faz a está sua bem, vida, sim, isso o senhor mesmo. faz a sua vida, que tem um mínimo de tino na cabeça. E que às vezes tem um caso de 91 anos na família que ainda ontem vi as análises dele, estão melhores que as minhas. Eu disse, ó senhor, o que é que a gente quer mais? Ora bem. Porque a vida Porque não ela é. faz, provavelmente ela faz as asneiras que tu fazes. Não, agora já não faço, mas já fiz, pronto. Isto tudo se paga, não é? Bem, o que eu tinha escrito era, então, em relação à velhice, a adaptação a qualquer circunstância da vida exige resiliência e criatividade. É um bocadinho que a gente tentava falar. Desde que nascemos, e quanto mais longa for a vida, maior o número de vezes em que temos de nos adaptar. A velhice, e olhando para mais novos e mais velhos do que eu, é tão fácil ou difícil quanto encararmos.
há pessoas de 100 anos felizes e que se amam e com 10 profundamente tristes e doentes. Sejamos alegres, ativos e otimistas. Isto é o que eu defendo sempre. Amemos com palavra e sentimento e sempre com um abraço que seja colo. E isto resume um bocadinho o que nós tínhamos estado a falar, não é? Se nós formos otimistas, se nós formos alegres, cuidarmos da nossa saúde minimamente, obviamente, da saúde mental, social e da física. Da espiritual também. E da espiritual, esqueço-me sempre dessa, tenho que incluir. A verdade é que vamos chegar, de certeza, a uma idade avançada e com muito mais energia e lúcidos. E com serenidade, não é? Exato. Eu gostava que a gente falasse um bocadinho aqui sobre o idadismo, porque acho que é importante também sermos um bocadinho mensagem e voz também para esse preconceito, também para ajudar-nos a refletir em casa, porque efetivamente o que acontece é que ainda existe algum preconceito em relação às pessoas mais idosas. Aliás, ainda outro dia estavam a falar na televisão, estavam a ouvir uma pessoa falar que tinha sido despedido numa idade em que já era muito velho para arranjar outro trabalho e era muito novo para poder ir para a reforma. Ou seja, muito velho para arranjar outro trabalho e muito novo para ir para a reforma. Ou seja, o próprio mercado de trabalho pode considerar uma pessoa de 50 e tal anos velha para o mercado de trabalho. E considero. Eu passei por essa experiência, que o lugar onde eu trabalhava, a loja onde eu trabalhava fechou, e eu fiquei desempregado aos 50 e poucos. E não arranjei trabalho. Não é muito complicado. Toda a gente me dizia agora velho. Exatamente. A realidade é essa. Porque mesmo não podemos cruzar os braços. Temos que tentar sempre lutar no sentido de melhorar determinado. Mas é muito difícil. Porque hoje em dia, se me permites, hoje em dia, e vê-se em todos, no mercado de trabalho, que é o que o senhor falou agora, vê-se em N de lugares que têm empregados quase semanais. Eles passam sistematicamente. Hoje em dia não importa a qualidade da mão de obra, que é uma realidade. Não importa porquê. Porque a qualidade da mão de obra implica mais custos. E hoje o capital só pensa em si, não pensa em mais ninguém. E buscar uma pessoa de 50, independentemente do grau de profissionalismo que ele possa ter, a eles não interessa. Porque são menos 5 ou 6 ou 7 anos que eles levam a pôr o dinheiro para o bolso. Esta é uma realidade. Achas que as pessoas contratam os mais novos para ser mais barato, é isso? Claro. E também acho que não é só por isso. E também acho que mas acima de tudo. Para chegar um bocadinho também, se calhar não vou ter o que tu vais dizer, porque eu vou pegar, eu estava a olhar para o Dário e eu lembrei-me que o Dário gosta desses provérbios e vou trazer um, que é: o revelho não aprende línguas. Há também muito associado a esse preconceito e acredita-se que uma pessoa a partir dos 50 anos terá mais dificuldade em se adaptar a uma tecnologia, em se adaptar a uma forma de comunicação que é a imagem de marca de uma determinada empresa, e não há nada mais errado do que se pensar que a pessoa, por ter mais idade, não consegue fazer aprendizagens. Porquê? Porque falta aqui ponderar a sabedoria que foi ganhando ao longo do tempo. Mas que é o jeito, não é? O jeito em vez da força. Nem é só por isso, é por dizermos. Eu, por exemplo, quando ia a qualquer lugar e quando falava com pessoas amigas, pessoas por quem eu pensaria que iriam reagir de maneira diferente, mas era assim. Eu dizia-lhes sempre: eu não quero nenhuma chefia. Eu quero nem que seja de contínuo, de condutor, seja o que for, eu não quero nenhuma chefia. Claro. E diziam-me sempre: não é fácil para a tua idade. Quer dizer, não é fácil para a minha idade. Se me vierem dizer: olha, se eu chegar e disser: olha, arranja-me um trabalho para eu ir para chefe de não sei quantos, tu dizes logo: aguenta aí os cavalinhos, que não tens... Não é? Ok. Agora, se eu disser: arranja-me nem que seja para contínuo, condutor, seja o que for. Mas não dão. Porquê? Porque a pessoa já é velha. É velha para trabalhar e é nova para a reforma. E então apanha aquela faixa, que é muito complicado. Em que as coisas, em que as coisas se vão desboronar todas. Eu passei por isso. Eu acredito, Jorge. Eu incluso por causa disso, tive uma separação. Acredito. Pronto, estas coisas, esta é uma realidade. Pesam na família, isto pesa na família. E porquê? Porque para os outros eu era velho para trabalhar, em casa eu não queria nada, era um malandro, porque não procurava trabalho. Eu concorria a tudo o que havia. Se eram 6 vagas, eu ficava em 7º. Se eram 5, eu ficava em 6º.
Se eram 3, eu ficava no quarto. Só houve uma vez, que eram 9 vagas e eu fiquei em 8º. Mas o meu lugar foi cedido a outro, porque era uma pessoa que era deficiente e que tinha prioridade sobre mim. Ok. Pronto, a realidade, no fundo, é essa. A realidade foi porque eu já Jorge, eu tinha a idade agradeço que tinha. tanto esse testemunho, porque realmente vai Mas muito é ao uma encontro da nossa realidade, reflexão. E é muito importante as pessoas verem isso em casa, porque se calhar muitas pessoas já passaram por isso e não estão sozinhas. E é realmente alguma coisa que nós, enquanto sociedade, temos que mudar. Estamos a falar aqui do idadismo no mercado de trabalho, portanto, entidades empregadoras olhem para as pessoas, independentemente da sua idade, pelas suas competências, pela sua qualidade, pelas provas que já deram na sua vida. E vou pegar na frase aqui do Dário: é muito mais importante ter jeito do que ter força. Mas o que eu ia dizer é que acho que, enquanto agora na posição que estou, em que tenho contratado pessoas, especialmente pessoas mais novas, e agora felizmente tenho a equipa que queria ter e conseguindo estabilizar, também com os anos amadureceram. Então, não só eu, mas também tenho lido muito, não digo de 50 e tal, pronto, porque acredito que aí seja bastante mais complicado do que 60, mas já li muitas vezes que os empresários preferem pessoas de 40 anos a miúdos de 25. Porquê? Por causa da inteligência emocional. Inteligência emocional, das habilidades. É uma geração que ainda tem criatividade, que ainda consegue pensar pela sua cabeça. Os miúdos hoje em dia é tudo muito... São miúdos, não é? É muito Google, não conseguem... Artificial. Não tem inteligência artificial, têm um problema entre mãos. Se não for algo que a inteligência artificial responda, eles têm muita dificuldade. Eles, se for preciso dizer, vai comprar canetas... quase falta perguntar se é na papelaria, se é no supermercado, onde é que podem encontrar. E esse tipo de habilidade, que é, lá está, que é o ter jeito e o não ter força, falta muito esta geração muito mais nova. Ou seja, às vezes eu também vejo, porque os mais novos não têm oportunidades. Primeiro, não acho que seja bem assim, porque eu tenho 50 anos e eu aos 25 também não tive oportunidades. Ou seja... Eu tive aos 9 de idade aqui. Mas a questão, ou seja, nessa altura já havia o mesmo tipo de dificuldades e agora até acho que é muito mais fácil, porque há muito mais programas e muito mais estágios e muito mais coisas. Acho que os miúdos também são mais queixinhas e estão muito mais embaladinhos, apesar de estarmos aqui a fugir um bocadinho, muito mais embaladinhos pelo Estado Social. Eu sou a favor do Estado Social, atenção, eu sou completamente a favor do Estado Social, mas há muita subversão do Estado Social. E depois acontecem estas coisas, que é, realmente, uma pessoa a 40, 50, hoje em dia, é muito mais válido. Eu acredito que as empresas preferem, ou seja, se não for uma questão de salário, como tu próprio disseste, preferem uma pessoa mais velha do que um miúdo de 25 anos acabado de sair da faculdade. Porque já ninguém tem pachorra, apesar dos papás, e desculpem se estou a ofender alguém, mas apesar dos papás acharem que eles são os melhores do mundo e que não entendem porque é que eles tiraram uma licenciatura e não trabalham, é porque eles não têm experiência de nada. Eles não têm experiência para pregar um parafuso, eles não têm experiência para cozer um arroz e por isso depois não têm experiência para fazer nada num trabalho que não seja datilografar no Word ou ir ao ChatGPT. E isto, não há nenhuma empresa, pelo menos privada, que avance com este tipo de pessoas, ou que evolua ou que cresça. E agora mesmo, o mercado de trabalho dá-se a partir dos 30, Sim. porque até aos 30 eles não saem de casa dos papais e não querem trabalhar. Mas quer Como dizer, aquilo mas quer dizer que o problema também está na parte da educação. Claro que está. Isto é Claro um que está. conjunto. Porque na escola Olha, ninguém tu te queres ensina. papar? Não, na escola ninguém te ensina a botão para Pois não, nem tem que ensinar. Pronto. Eu sou a favor Já que te na ensinou? escola, desculpa, eu sou a Mas favor que na como escola Mas é tens que verdade. ensinar o programa escolar e é enorme. Em casa existem pais. Os pais servem para educar. Tu tens filhos para os educar. Ou tens educadores de infância até aos 5, 6 anos para educar. A partir daí tens professores. Os professores são para te ensinar. Eles não têm que te ensinar que tens que pedir por favor para ir à casa de banho. Isso é na primeira classe. Claro. É de casa que tu de levas a casa. educação, não é? É de casa que tu levas. É, E o exemplo, não é? Também. É de casa que tu levas o exemplo de seres proativo ou seres inativo sentado Claro. no sofá. O que eu ia dizer é que eu venho de uma geração, que não é estes miúdos agora de 25, mas é de uma geração que se calhar agora que já está a bater na casa dos 40, que efetivamente chegavam ao mercado de trabalho todos formados e todos lindinhos, e as entidades patronais e o mercado de trabalho diziam: tu não tens experiência, não te vou contratar. Mas a mim Ou no aconteceu, eu mínimo- tenho 50.
Prontos, no mínimo tens que ter 3 anos de experiência, mas eu acabei de sair. Ninguém nos dá experiência, como é que a gente pode ter 3 anos de experiência? Eu felizmente ainda passei por isso. Agora, ou seja, quando vem com o drama, desculpa lá, só para por causa agora dos extremismos que existem, não é? Quando vem dizer, esta geração é pior de sempre. Não, meus amores, na minha altura já acontecia isso. Esta geração tem muito mais apoios que na tua altura. Tu não tinhas um estagiário, tu não tinhas um pró não sei das quantas, tu não tinhas um recuperar não sei das quantas. Não. Ou conseguias trabalho ou não conseguias. Mas esses estagiários eles e esses estagiários prós, o que é que se dá? Dá-se que as pessoas fazem o estágio, quando chegam ao fim, eles vão-lhes andar. Se eles forem bons, eles ficam. Eu fiquei com uma. Sim, tu estás a falar num exemplo. Porque era boa. Estou a falar não, mas eu já tive estagiários que não os queria. Eu falto assim, eu estive 40 e tal anos à frente do sindicato. Eu sei do que é que estou a falar. Estás a perceber? Eu sei do que é que estou a falar. Sim. Chegávamos a discutir por causa na altura era por causa de um escudo, arredondamentos de um escudo. Vê lá qual é a mentalidade daquilo que eu estou a falar. Ainda bem que ela no serviço ficou com, efetivamente, que a pessoa que lá ficou. Claro. Porque eu passei por um programa destes e que no fim disseram-me, tu és tão bom, mas a gente não tem dinheiro para te pagar. Olha, eu também fiquei, eu na Horta entrei por um programa desse, substituição de uma grávida, e fiquei. Depois fui ficando. Gostava só que a gente... Por isso... E só queria também dizer lá para casa que... Não, está ótimo. Queria só dizer lá para casa que a gente está a falar aqui, mas atenção, não estamos a generalizar, não são todos os jovens, não são... Atenção, não há mesmo aqui vontade nenhuma de generalizar. Estamos a falar de algumas situações que nós conhecemos sem generalizar. Existem jovens extremamente competentes, jovens extremamente inteligentes, jovens que são capazes de tudo e mais alguma coisa. Estamos a falar de alguns casos que efetivamente hoje em dia também acontecem e que são também do nosso conhecimento. Outra coisa também que, então falámos aqui um bocadinho do idadismo, muito relacionado com o mercado de trabalho. Podemos falar, por exemplo, só dar mais um exemplo em relação às classes artísticas, por exemplo, as atrizes referem muito a essa questão do idadismo. Aliás, até agora com as questões da inteligência artificial, às vezes contratam atores jovens ou atrizes jovens e depois com a inteligência artificial envelhecem os rostos, em vez de contratar pessoas que efetivamente poderiam fazer aquele papel sem o recurso à tecnologia, não é? Também referiste isso no início, também a verdade é que na sociedade também já começa a apresentar aqui algumas mudanças neste sentido. E, por exemplo, já que se começa a ver pessoas mais velhas a passarem modelos e nas passarelas, já se começa a perceber a fazerem publicidades, já começam a haver influencers também mais velhas, portanto já começa a haver aqui um rasgo de oportunidade também para isso. Se calhar por causa do Covid também essas pessoas tiveram que se reinventar. Quando tu falas de influencers com mais alguma idade, foi pessoas que estavam a ficar presas, ou se calhar demasiado presas no seu círculo, e encontraram aquele escape para efetivamente encontrarem a solução e ganharem outro tipo de amor próprio. Isso é ligado àquilo que a Tânia diz da sabedoria, porque as influências mais novas não nos cativam a nós com mais de 50 ou 60 anos. Ou seja, mas se for uma pessoa que já tenha passado pelas nossas dificuldades, ou que esteja a passar por dificuldades próximas das nossas, e que nos saiba dar dicas de como é que ultrapassou determinadas dificuldades, nós vamos querer estar com essa pessoa e seguir essa pessoa, não é? Queremos mais conexão, não é? Queremos mais conexão, claro. Exatamente. Por isso, outra questão, justa, não é? Outra questão também que eu gostava de focar aqui, estamos mesmo já quase a terminar, ainda queremos ouvir o nosso poema do Jorge, é que falaste de uma coisa interessante, que foi a comparação, por exemplo, entre a Simone de Oliveira e a mãe das Kardashians. E efetivamente é muito importante também que essas referências, por exemplo, quando falo a passar modelos, quando falo das influências, a imagem que me vem à cabeça são aquelas que estão a envelhecer naturalmente. Aquelas que eu vou-me conseguir conectar porque eu sei que o meu envelhecimento vai mais ao encontro daquilo do que a mãe de uma Kim Kardashian ou de uma Kardashian. E isso é muito interessante, que é haver cada vez mais vozes ativas, de pessoas mais velhas, que efetivamente venham nas suas características mais naturais. E dão um exemplo para elas. Para não haver aqui eu vou usar um termo muito feio, mas é o que me está a ocorrer, a plastificação humana, não é? Porque depois acabamos por estar todos iguais. E onde é que fica a beleza, não é desse envelhecimento? Onde é que fica a beleza? E a diferença? E a diferença, é isso mesmo, e a diferença. Porque acaba depois por haver aqui, as pessoas ficam muito homogéneas em termos físicos.
Ficam muito. E por isso vamos abraçar o nosso envelhecimento. Não há problema algum, olha, por exemplo, eu pintei o meu cabelo para acabar os brancos. Portanto, não há problema algum de nós queremos de alguma maneira retardar aqui os sinais do envelhecimento, quer seja a colorir os cabelos, quer seja usar cremes ou produtos que nos possam auxiliar a uma maior hidratação e que as rugas possam aparecer um bocadinho mais tarde. Tudo bem, mas vamos aceitar amadurecer e envelhecer da forma mais natural que conseguirmos. E se não, também está tudo bem. Está tudo bem, não é? Sim, acho que a gente seja felizes no meio disso. Exatamente, o importante é realmente a felicidade, o otimismo. E agora, para finalizar, vamos ouvir o Jorge. Ao branqueamento dos meus cabelos, recuso aos espelhos nas paredes fixados, cujos olhos rejeitam olhar. Às balanças eletrónicas que me alteram o corpo, que me desforma e calendarizam as rugas na face exposta. O Adonis que fui, se foi por entre a bruma. Tudo se transformou. A meninice partiu, a velhice chegou. Na voz rouca vieram as palavras quase imperceptíveis. Tudo irremediavelmente se transformou. Até o sorriso já não tem a mesma beleza. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam bem-vindos de volta. A ovelha negra é aquela que é olhada de lado pelo rebanho. Vive e insiste em ser diferente. Assume gestos, atitudes, comportamentos que não são conformes aos do rebanho. Assume uma liberdade interpretada pelos outros de libertinagem. Escolhe os seus caminhos. Deambula na vida, respirando-a a cada momento. Sacode os planos, objetivos e expectativas que os outros criaram para si. Cria os seus quando sente necessidade e lembra-se a cada momento de viver a sua verdade. É desacreditada. Os companheiros do rebanho adivinham-lhe um futuro miserável, desajustado da maioria detentora da razão e da porção mágica de se ser feliz. Escolhe conscientemente um percurso distinto dos demais, confunde-lhe a homogeneização dos rebanhos e a pretensão do saber melhor. Contribui para o grupo com a sua individualidade, com a sua criatividade e originalidade. Pinta de cores fluorescentes o meio ortodoxo onde se insere. Dá cor à palidez das ovelhas que lhe circundam. Veste-se do negro mais puro e menos cínico que existe e brilha nas noites mais escuras. Indago-me, será que todas as ovelhas negras é que possuem formas de viver errantes? Ou será que alguns rebanhos vivem numa conformidade falaciosa? Muito bem, e podemos começar pela Daniela. Bem, este texto diz-me muito. Lá está, estivemos a falar do envelhecimento e o envelhecimento também me trouxe sabedoria em relação a fazerem-me sentir a ovelha negra. Mas vou explicar um bocadinho o que é que eu sentia. Escrevi, ovelha negra, tão eu, tantas vezes, desde que me conheço. Tão julgada como tal pela minha educação consciente e com limites, onde aprendi a ser livre, mas não libertina. Na realidade, não me revejo numa ovelha negra. Sei que sigo a minha verdade, com convicção, muito trabalho e muito cuidado para não impedir a liberdade alheia. Sei que sou feliz. Aliás, fui educada para ser feliz. Tenho dias claros, escuros, cinza, rosa, azuis. Tenho um mundo dentro de mim. Amo muito, com sinceridade e intensidade. Gosto de tarefas simples e de outras plenas de criatividade. Gosto de partilhar este palco convosco, porque gosto de estar convosco. E esta é a oportunidade de debater assuntos que me assolam, sem medos ou julgamentos, mas sempre com a vossa empatia. Continuo a não gostar de palco, da exposição pública. E isto, acreditem ou não, não é falácia.
Muito bem. Muito obrigada, Daniela. Nada. Vai. Então, sacode os planos, objetivos e expectativas que os outros criaram para si. Veste-se do negro mais puro e menos cínico que existe. Este texto, não diferente da Daniela, deu muito que pensar. Quantas vezes já nos olhamos ao espelho para averiguar se seguimos o nosso caminho ou se seguimos aqueles que querem para nós? Quantos de nós já tiveram outros a idealizarem os nossos planos de vida? O devias fazer assim, o devias fazer assado. Eu acho isto, eu acho aquilo. Embora acredite que cada um já tem o seu destino traçado e que algo ou alguém acima de nós coloca as pessoas certas nos momentos certos da nossa vida, somos sempre nós a darmos a decisão final daquela decisão importante que temos que tomar. O processo de socialização obriga-nos efetivamente a pertencer a grupos, sejam eles de trabalho, amigos, família, etc. No entanto, somos sempre nós que damos a última resposta, se vamos ou se não vamos. Esta foi a minha reflexão em relação à ovelha negra. Já me senti ovelha negra umas vezes, sim, e já com a maturidade ou com a idade percebi que efetivamente sou eu que decido se quer ficar dentro da minha bolha ou não. Porque nós aprendemos a gostar de nós e às vezes o não comparecermos ou o não irmos não significa que não gostamos dos outros. Se calhar gostamos um bocadinho mais de nós. Okay. É isso mesmo. Muito bem. Mas explico porque é que eu olhei para ti. Claro, é verdade. Tu dizes-nos que nós vemos, porque acompanhamos nas redes sociais, que és uma pessoa das pessoas, que és uma pessoa que está sempre rodeada de pessoas. E eu, por exemplo, também pensava assim, mas depois com o tempo fui entre aspas, afastando. E vou àquilo que tenho que ir, quando tenho que ir. Gosto de estar com pessoas na mesma, mas não, eu é que decido a frequência. Ao contrário de ti, por exemplo, que tu, para estares bem, tens que estar rodeado de pessoas. Sempre, exato. Pronto. E eu sinto que se eu estiver sempre rodeado de pessoas e sinto-me, se calhar, de outra forma. Menos feliz, talvez. Se me pudesse só. Eu acho que eu sou mais nem nunca nem sempre. Ou seja, o que é que eu aprendi? Mesmo que dentro de um grupo me considerem uma pessoa mais diferente, não vou dizer bem ovelha negra, mas eu sou diferente, em que realmente muitas vezes, pelo facto de ter tido uma vida bastante diferente das outras pessoas, eu admito que sou ligeiramente diferente, que tenho pensamentos ligeiramente diferentes, não melhores ou piores, são só diferentes. Por isso eu entendo porque é que as pessoas às vezes não me entendem. E isso permite-me estar no meio delas e tranquilamente e socializar. Ou seja, eu não... Claro que há grupos com quem me sinto melhor, há pessoas que... E são poucas. Aliás, já dizia à minha mãe que a gente chega ao fim da vida com uma mão cheia de amigos, que já é muito. Compreendo, é verdade, eu antes achava que isso era impossível. Mas eu consigo perfeitamente socializar percebendo que as pessoas muitas vezes não entendem a minha forma de estar na vida. Porque entendo, pronto. Simplesmente, se calhar por empatia por elas ou por perceber porque é que elas estão com aquele tipo de pensamentos, mas não me afeta minimamente. Ou seja, desde que as pessoas sejam simpáticas, socializem, conversem, não sejam... me respeitem, não é? E tenham uma conversa minimamente interessante, não tenho por que não socializar. Exato, e era por aí que eu ia não responder, porque isso aqui não é uma questão de resposta, claro. nem justificar. O sentir ou estar sempre, ou sentir a necessidade de estar sempre entre pessoas, sempre entre gente, não quer dizer que sejamos todos iguais. Exato. Claro. Podemos até ser todos ovelhas negras do mesmo rebanho, não é? Porque eu tinha aqui pouco ou nada a dizer, para depois podermos desenvolver, que eu peguei na frase: a ovelha negra é aquela que é olhada do lado pelo rebanho. Ao longo dos tempos sempre assim foram considerados os que ideais diferentes tinham e os que vestiam diferente e se apresentavam diferente, os chamados contestatários. Hoje em dia, se formos a ver por esse prisma, do prisma de antigamente, eu acho que hoje é ao contrário. Existem mais ovelhas negras do que brancas. Hoje o rebanho destaca-se por uma ovelha branca e o resto tudo negro. É normal. Se me faço entender nesse aspecto. Mesmo. Tu estás a sorrir com um sorrisozinho de quem está contra. Faça o favor de contestar. Acho que essa é a percepção que algumas ovelhas negras tinham que tivéssemos, mas acho que ainda não estamos assim, felizmente. Então queres dizer que eu sou uma ovelha negra, que até essa percepção que Não, nem pensar. Estou a dizer, dentro dessas que tu dizes, não é? Que eu acho que percebi a tua analogia. Não, acho que ainda existe muito mais pessoas pelo bem
e pelas coisas certas, expressam-se se calhar menos. O que eu sinto aqui é, por isso eu tenho alguma dificuldade, porque para mim ovelha negra não é uma pessoa que tem um comportamento errante. Não, é uma só pessoa que vive a diferente. sua verdade e a sua genuidade. Só que Diferente. esta verdade, essa genuidade e essa diferença contrasta com aquilo que é o caminho e a Normativo, decisão quase, não é? normativa. Não vai muito aqui ao encontro daquilo que é a normativa. E por isso para mim é a ovelha negra. A ovelha negra é aquela que se calhar todos decidem, todos da mesma geração decidem que querem ir para determinada discoteca e aquele indivíduo decide, não, eu acho muito mais divertido fazer para a qualquer coisa com menos pessoas O ser do contra. em casa. Não, Mas o ser do Não é contra. O ser do contra no momento que lhe é. Porque, vamos lá ver, Sim, tentar por aqui. Um assassino não é uma ovelha negra. Um assassino é um assassino. Sim, não Sim. tem nada a Pronto, ver, sim. Não tem nada a ver. E o ponto de que a ovelha negra é aquele que veste diferente até no sentido do pensamento. é isso. Opta por ser Mas eu aquilo percebo porque é que tu próprio- estás a dizer do contra, porque assim, opa, a gente vai todos para a discoteca e tu agora tu vais agora é é para que vais ali. exato. Ele Exatamente. pode parecer Uhum. que está a ser do contra, mas ele se calhar só está a ser Só está a genuíno viver a consigo. sua verdade. Do contra no Exato. sentido da opinião dos O que outros. acontece é Exato. que conseguimos, eu falo por mim, consegui começar a ver a minha verdade só com amadurecimento. Eu, se calhar, quando era jovem, adolescente, eu ia atrás do rebanho, mesmo que não me Dizias sim, senhora. apetecesse, não Claro. é? Porque não poderia ser diferente, eu ia Isso atrás mesmo. do rebanho. Por isso Mas- eu admiro muito hoje em dia os jovens que conseguem ter a sua autenticidade, não é? Que conseguem viver a sua verdade. Acho isso bonito. Eu, por acaso, fui mais ao contrário. Eu senti que era tão diferente que tive que ser seguir um bocadinho mais a norma e integrar-me mais na sociedade. Era, por exemplo, ter oportunidades de emprego, porque depois eu sentia que tinha as capacidades, mas como não estava tão fora, Ajustada. não estou ajustada, à norma. exatamente, e mesmo a nível social, tive que ajustar, mas nunca foi um ajuste interno, ou seja, foi mais externo, se calhar na forma de vestir, que continuei provavelmente a ser mais, a vestir na minha verdade e no meu conforto, mas se calhar mais com roupas, se calhar não andar, por exemplo, toda de preta, com camisolas da Jack Daniels, pronto, né? Porque gostava. Se calhar comecei a vestir uma roupa mais colorida, por exemplo, não é? Esse tipo de coisas eu comecei a fazer aos 20 anos, ou seja, Adaptaste à adaptei-me sociedade para poder para ser poder- aceite. para poder ser aceite, porque a vida exigia, porque eu precisava ter um emprego, não é? Porque eu queria também ter uma vida. Uma ovelha negra que se pintou de branco. Não me pintei de branco, mas fiquei mais cinzenta. Pronto. Interessante. Essa analogia foi Mas muito é boa. Não, Mas é verdade. Claro. Porque muitas vezes a vida obriga-nos e a sociedade obriga-nos a ter determinados Fazer comportamentos, escolhas. porque há aqui uma coisa muito importante a refletir, que é e sou aquilo o que é que a sociedade espera de mim? Ou o que é que eu espero de mim Por próprio? isso é que se fala de papel social. não é? E nós olhamos ao espelho e pensamos, o que é que eu espero de mim próprio? O que é que as pessoas que me rodeiam esperam de mim? O que é que eu vou ser para aquelas pessoas? Enquanto que a sociedade basicamente te castra. Ou tu és aquilo que é suposto que a gente queira que tu que sejas, ou então esquece, não tens lugar aqui. E às vezes para nos ajudar nessa resposta, o que é que eu espero de mim, é também perguntarmos o que é que me faz feliz. É mais Isso por aí. faz-me Que é feliz, verdade mesmo essa para roupa mim. faz-me feliz, esta forma de ir para aquele sítio faz-me feliz, comer determinada coisa faz-me feliz. Isso também é importante que a gente... Faz-me bem. Faz-me bem. Mas isto vem com o amadurecimento. Vem bem. muito Porque com quando tu amadurecimento. vestes há 20 anos atrás e quando vestia uma determinada roupa, ainda pensava se me fazia feliz e pensava o que é que os outros iam dizer de mim. Não, mas é que eu, por Exatamente. exemplo, lá está, eu não pensava em nada. Eu vestia e está feito. Depois comecei a perceber que realmente não era tão aceite. E olhava para os meus colegas e percebia que estava a perder oportunidades estupidamente. Eu disse, e é um bocadinho às vezes, é isso que tu queres. Então a gente ajusta um bocadinho. Também não vou perder nada com isso e é melhor. Ainda agora me lembrei de uma situação desta semana, exatamente por rezar. Falarmos de fé e às vezes me esqueço da parte da fé. Que eu, por exemplo, eu acho que posso rezar, simplesmente, não rezo para nos cruzadas, mas posso estar sentada num sofá, concentrada, e rezar com a minha verdade e pedir por mim, por quem seja e por outras pessoas. E sinto, eu acho que consigo passar a minha mensagem às entidades superiores com tanta ou mais força do que, por exemplo, se estivesse ajoelhada e a fazer o terço pela ordem que é suposto com todos os credos e isso tudo. No entanto, o que eu ouvi foi,
não, mas a gente tem que fazer isto assim, porque senão isto pode correr mal. E tive, não é uma discussão de má, mas um debate sobre isto, que eu dizia, não, eu tenho a certeza que o Deus em que eu acredito é um Deus bom e sabe que eu estou a pedir pelo bem e que estou a rezar pelo bem e com convicção. Ele não precisa que eu esteja a sofrer de joelhos no chão e ele não precisa que eu reze 10 ou 40 Ave-Marias. Se eu rezar 10 com convicção, é melhor do que rezar 40 E a pensar, já me dói o joelho, ai que isso nunca mais acaba, ai agora já me está a começar a doer. Exatamente. E isto juntando, no fundo, isto... Aliás, rezar é um bom processo meditativo. Muito. Por isso, se a gente estiver numa posição confortável, convida-nos ainda mais à meditação. É o que eu acho. E quando a gente reza, a gente está presente na reza, a gente está Exato. naquele momento. E quando eu falo rezar, nem sequer precisa ser... Não, mais uma orar, variável. sim. Sim, mais uma variável. Rezar nem sequer precisa ser. Pai, nós Não. pode ser outra coisa. Você dizer, olha, quem seja que for, a entidade superior ou aquilo que a gente acredita. Falar e mesmo com alguma falar coisa. e dizer, Exato. olha, obrigada por estares presente Sim, na minha vida, sim. agradeço isto, aquilo, o meu dia correu bem por isso e por aquilo, senti a tua presença. Seja o que for, a gente tem que encontrar a nossa forma, não é? De nos mantermos ligados a alguma coisa que nos alimenta a fé, que nos faz querer, que nos dá ímpeto, que nos dá objetivo, que nos permite avançarmos ao encontro do nosso propósito. E, portanto, é interessante ainda se perceber que às vezes há pouca flexibilidade de se aceitar a diferença da forma como fazemos determinadas coisas. Ali o que me fez impressão foi o medo da pessoa, ou seja, o medo que foi incutido na pessoa, que se não fizesse daquela forma podia ser punido por uma entidade superior. E aquilo, claro que depois não avancei muito, porque acho que são assuntos muito próprios, não é? Aí também não gosto muito de bater, porque acho que cada um tem a sua fé, tem as suas crenças. Mas, sinceramente, fez um bocadinho de confusão, porque eu continuo a dizer que o Deus em que eu acredito, ou as entidades que eu acredito, são entidades boas e que não querem que nós soframos. E isso do sofrimento, eu acho que vem muito de antigamente ser uma forma de controle da população. Era. E A por religião isso... era o maior controle social que existia. Exato. Se não fizeres daquela maneira, vai cair vais em ser cima. ovelha negra e vais cair em Vai cair cima. em Porque- Exatamente. Já falei aqui algumas vezes de um filme que é o Relatório de Kinsey, em que pela religião ele não se masturbava, porque se masturbasse ia ficar cego. Exato. Não é? Deus E ia ainda castigar deve e haver ele ia pessoas que ficar acreditam cego. nisso. E é por isso também que as mulheres... Por isso é que depois bem ao longe. Jorge, muito menos. Há coisas que nós não precisamos saber. Está bem? É por isso é que too much information. muitas mulheres, muito tardiamente, é que começaram a experienciar o orgasmo, por Sim. exemplo, porque não era nada religioso uma mulher sentir Era prazer na relação esterismo, não é? sexual. Antigamente. Exato. Era histérica se realmente Isso tivesse mesmo. aqui alguma, não é, aqui algum Coitada. ímpeto sexual. E portanto é muito interessante percebermos realmente que a religião é uma forma clara de controle. social e que efetivamente quem A religião católica, não é? católica, sim, Não quer dizer sim. que todas que as outras não eu conheço também também, não é? só posso falar daqui que conheço. Por vezes as melhores rezas é num sorriso Sim, que mas se lança ao outro. atenção, mas Sim, mas a gente pode completamente. falar. Praticando bem, a se, gente faz pode- as melhores, se fazem as melhores rezas, Sim, sim. não serve de nada a gente se ajoelhar e rezar, se Exatamente. depois passar alguém por É nós isso e mesmo. virarmos a cara. É isso que eu Se acho. formos Isso é que bons e é. generosos, isso é que é o Exatamente. melhor. Isso é que Exatamente. é o Acho que sim. principal. Mas, por exemplo, maior controle social, hoje em dia a Igreja Católica já não tem esse poder de Não. controle social, mas tem as seitas, por exemplo. E as Que ainda seitas são quase piores. é mesmo Exato. incutido em quem pertence a uma determinada seita que todas as outras pessoas são ovelhas negras, mas ovelhas Exato. negras no sentido são prejudiciais para ti. São Exato. pessoas que são imundas. São Exato. pessoas que não deves Só se pode comunicar. ter relações uma vez por semana, num determinado dia. O que é que tu andas metido? Estou a dizer, eu sei Ok, disso, eu ok. sei. Preocupam-me as seitas extremistas. Isto, É isso, só- as seitas isto é que é o pior. Aquelas que se juntam, pessoas fragilizadas, comandadas por uma pessoa só, depois levam aquelas pessoas a fazer atos de terrorismo. Se calhar tu dá um passo Não, aqui mas mais é à isso, é frente, isso. mas isso é a realidade deste século, é isso. E essas é que são deviam ser as verdadeiras ovelhas negras, essas pessoas más, não é? Essas são mesmo más. essas Mas não são eles, negras, são más. eles, na sua própria lavagem cerebral que lhes foi feita, eles acham que estão a fazer coisa certa. Certo. Sim, claro. Que eram frágeis emocionalmente. Claro, não é? claro. Agora, em que sim. relação àquilo que vocês estavam a dizer, lá está uma história engraçada da minha infância, que era, eu, pelos 10 anos de catequese, era obrigada a ir à missa.
E o meu pai ficava sempre em casa e dizia, mas porquê é que eu tenho que ir e o meu pai não vai? E o meu pai respondia-me sempre o mesmo. Eu rezo à minha maneira. Aham. Ele E reza à tu? minha maneira. Ias à missa que eu também obrigada. E hoje em dia rezo à minha maneira. Aham. Se calhar na catequese dos meus filhos vai ser diferente, mas atenção que eu estou a Mas dizer. aí também que podia ser uma eu questão dele pôr eu limites. não vou explicar a ninguém como é que eu rezo ou como é que eu faço. Não, eu rezo à minha maneira. Pronto. Eu não preciso estar numa igreja, eu não preciso estar de joelhos, eu não preciso. Eu posso estar no carro a conduzir, eu posso Exato. estar no relaxamento, eu posso. Vou falar aqui um bocadinho daquilo que o Jorge estava a dizer, que vocês também acabaram por ser e corroboraram quando o Jorge falou sobre isso, que é, para mim, viver a espiritualidade e viver a religião, seja ela qual for, é a questão de sermos gentis e generosos e bondosos com as outras pessoas. Sem dúvida. António Lobo Antunes até afirmou, e de forma muito interessante, que as pessoas pensam que a maior virtude é a inteligência. A maior virtude não é a inteligência, é a bondade. E a Margaret Mead, uma antropóloga americana, ela disse, perguntaram-lhe quando é que acha que houve o início da civilização. E ela respondeu assim, o início da civilização acontece quando a gente encontra o primeiro cadáver e a gente percebe que o fémur foi trabalhado, depois foi tratado para se regenerar. Ou seja, há um humano que cuidou de outro humano. Aí inicia a civilização. A civilização inicia quando nós cuidamos uns dos outros. Então, para mim, o cuidado do outro, a gentileza, a bondade, nas palavras, nas ações, e eu até acrescento nos pensamentos. Sim. Quando nós somos generosos e bonitos nos nossos pensamentos, é claro que as nossas palavras e as nossas ações vão refletir os nossos O pensamentos. resto Claro. é natural. O resto sai de forma Isso natural. mesmo. Não é? Temos que educar a nossa forma de pensar. E por isso, quando eu vejo a outra pessoa diferente de mim, eu vou olhá-la com amor. Exato. E eu às vezes fico assim, pá, que bom. E durante muito tempo não tive coragem para ser diferente. Ou para viver aquilo que era a minha verdadeira essência. E agora que tenho esta possibilidade, e quando vejo pessoas mais novas do que eu, já aqui percebo que fogem à norma e digo, que bom. Fico mesmo feliz, que bom. Não, é que bom que essa pessoa já se consegue expressar na sua individualidade. Eu gosto muito de pessoas, lá está, que conseguem expressar-se na sua individualidade. Não gosto de pessoas, já parece aqueles gosto e não gosto, mas não gosto de pessoas que querem só ser diferentes e Percebo o depois que é que tu são estás a dizer. Para chamar a todas atenção. iguais, lá está, como aquela questão das plásticas, Aham. como, quer dizer, que também faz parte da identidade de grupo dos adolescentes, muitas vezes, não é? Nós também passamos por isso. Mas que muitas vezes querem ser tão diferentes que na sua diferença são iguaizinhos a todos os outros. Ou seja, eu gosto de uma pessoa que se afirma pelas suas capacidades, pelas suas E vontades, que é não é? consistente. E que é E a consistente. gente percebe que há É consistência. isso. E outra coisa é, e eu percebo o que é que tu estás a dizer, que é quer ser... Agora Porque há sou pessoas assim que querem está ser na diferentes moda. para chocar. Exatamente. Ninguém é diferente para Chamar chocar. a atenção, As pessoas para- não querem... exatamente. O nosso querer ser diferente não pode ser para chocar. Não. O nosso querer ser diferente é porque eu sou fiel A mim a mim própria. própria. E Todos não quero diferentes, chocar todos ninguém, iguais. não quero É isso. provocar ninguém, não é? Não quero fazer isso, porque isto também vem da minha bondade. Mas eu quero ser Exato. bondosa comigo também. Exato. E quero cuidar do outro, mas eu quero cuidar de mim. E para cuidar de mim, eu tenho que ir ao encontro daquilo que eu sinto, daquilo que é a minha forma de ser, de estar, de viver e portanto, de me cuidar, de me vestir, dos sítios que eu escolho frequentar, das pessoas que eu escolho conviver. Isso é tão, tão, tão bonito, não é? Comigo veio com a idade, comigo Sim. veio com o amadurecimento e com a idade. Sim. Muito bem de berço. Já nasceste rebelde. Mas eu voltava, se me permitires, Claro. voltava ainda um pouco atrás para a história que tu contaste. Para rezar à minha maneira, não? Não, digo Já à tenho medo missa. de rezar Minha aquele mãe lado. Sim, Minha mãe sim. também obrigava-me a ir à missa. Dizia, mais para a missa, não sei o que. E eu ia, não é? Claro, eu ia, claro. mas não ia à igreja, não era? Dava a volta à Ah, igreja. E quando então, chegava a casa, já lia. minha mãe perguntava, foste à missa? Eu fui, sim, senhora. Claro. E ela dizia, que roupa é que o padre tinha vestido? E eles diziam, Uma batina branca. Uma vestimenta não, uma vestimenta verde ou amarela. E ela engolia, porque ela não ia. Como é que ela ia contra si? Mas o Antão dizia ligar lá sem ela. Eu dizia, não, o rapaz estava a falar a verdade. E agora estás a ensinar os mais novos a fazer isso. Não, estou a contar. Mas isto é porque, bom. Infelizmente a minha mãe já cá não está. Imagina, ele Mas só por isso é que eu estou a contar, senão ainda me chegava às orelhas. O Jorge, isto que ele fez, não tinha maldade. Nenhuma, claro. E não, permitiu-lhe ter criatividade. Ok, desenvolveu-lhe um bocadinho a manipulação.
Mas poder imaginativo é isso. Pudeste ter criatividade. Ou seja, não te deu uma birra e bateste de pé à porta de Não, casa senhora, e choraste e eu dizer ia, não vou, não é? Não, Olha, eu ia vamos ficar só todos tomar, nunca contentes. chegava. Era o normal que Há pessoas que tiram cursos hoje em dia para aprender a fazer isso. É verdade. Não é? Que é o ganho mútuo. Vamos cá fazer uma situação de ganho Mas mútuo. então vê a diferença de geração que eu tive Exatamente. uma catequista que hoje em dia, se fosse assim e sabia como é que manipulava essa situação, ela tinha uns pequenos cartões que ela colocava à data, com o número de miúdos que estavam naquele ano na catequese, e ela punha dentro da sacristia. Okay? E antes de começar a missa, cada miúdo tinha que ir buscar aquele cartãozinho, porque na semana seguinte tinha que entregar a catequista o cartão. Se fosse hoje, eu compro uma cartolina branca e corto os bocadinhos. Pronto. Mas naquela altura a gente tinha medo. Então, Eres mais inocente. então antes de começar a missa, eram os velhotes todos e eram os pequenos todos a irem à sacristia buscar o cartãozinho que era para não levarem nas orelhas. Mas então a catequista não ia à missa e não vos via lá? Alguns ela via, outros eu não sei. Ela dizia que tinha que ter, era Tinha 20 que se vir buscar 20 um pequenos, tinha que ter 20 cartões. É porque naquela altura também as igrejas estavam cheias. Por isso Exato. é que ela que era para logo agora o outro. Não, mas por exemplo, isto também, às vezes é uma forma, eu acredito que fosse uma forma de educar e de pôr limites à pessoa, ou seja, ok, eu digo que tu vais e tu vais ter que respeitar, de aprender a respeitar os mais velhos, de aprender a respeitar as ordens, ou seja, às vezes podia não ser só pela religião em si, por isto, à missa, era por obedecer a uma ordem do pai. Isso mesmo. E muitas vezes é porque os outros miúdos vão à missa e tu tens que ir à missa também. Não Eu é? nunca tive. Eu era por causa da minha mãe e Mas tinha depois que tem ir. a ver, mas depois tem, é assim, Mas depois tem a ver com a abertura, que é, começou pela catequese, não fui para padre, nem nada de género, mas comecei a despertar se calhar outro tipo de alegria com o escotismo, e depois aí as missas eram alegres, e a gente cantava, e a gente fazia música e tudo mais. E depois agora, claro que estou a tentar, embora eu esteja mais afastado presencialmente da igreja, estou a tentar que os meus filhos também sigam esse caminho, porque batizei os dois sem pensar 2 vezes, não, vamos batizá-los e tudo mais. E claro que já estou, embora vagamente, a incutir pequenas coisas neles, como a reza ao final da noite, ou efetivamente a explicar que as primas já vão à missa e já vão à catequese, porque de 2 para amanhã são eles que vão e a gente vai querer que eles vão. A doutrina da nossa igreja é muito bonita. Pois A é, mensagem isso. da nossa Eu igreja acho é que muito sim. bonita. Agora é claro que é como tudo, tem os seus limites. É isso, que eu A acho gente pode é achar isso. que eles também passam determinadas barreiras de valores que nós queremos incutir aos mais novos, a gente também diz, Temos, não, eu não temos que concordo. viver e ser a igreja Isso e não mesmo. só Exato. frequentar a igreja, não É é? isso. Agora, era o que o João estava a dizer, que é, eu não vou à igreja a rezar aquelas Ave Marias e os Pai Nossos todos e chegar cá fora e falar mal da roupa Exatamente. deste, ou falar mal da Exatamente. vizinha do outro, ou etc. Exatamente. Não, é praticar o bem, É que era o que estavas a praticar o dizer. bem. Tu vês na primeira. Entras na igreja, mal abres a porta, Alô. toda a gente olha para trás para ver quem é que entrou. Aí é que está. Eu, São por essas acaso, coisas. se puder partilhar, há uma coisa muito engraçada. Eu não costumo muito ir à igreja, apesar de costumar rezar, e, por exemplo, para mim é calmante rezar à noite deitada. Ou seja, porque eu acho que lá está, é uma processo forma de eu tirar, meditativo, de retirar daqui. Mas uma coisa que me tem acontecido é que eu tenho ido mais vezes. Tenho uma amiga minha que é espanhola, já é amiga porque nós encontramos sempre na mesma reunião, todos os anos em novembro, e ela é espanhola e ela é muito, muito católica. Então, quero ir sempre à missa católica, eu vi uma missa católica em Bangkok. Então, eu vou mais a missas católicas fora daqui Vocês do que... perceberam alguma Não, coisa, percebes que era em inglês e tá tinha bem, PowerPoint. pensei que fosse na linguagem. E então, é engraçado porque ela quer sempre ir. E eu até já faço questão, porque realmente também comecei a achar piada a ver como é que eram as diferentes missas. E eles dizem realmente exatamente a mesma coisa, mas na sua língua. E agora estive em Sevilha, combinei com ela, disse pronto, domingo de manhã, Teresa, vamos à missa. Ela não pôde ir, mas eu fui. E adorei, porque eu estava numa semana muito cansada já, com a cabeça muito cheia, estava a trabalhar, problemas, há 3 semanas consecutivas, não sei o quê. E aquele momento soube uma paz. Eu saí de lá de dentro. Eu sei que se entrei agitada, como sou mais ou menos sempre, e saí de lá com uma paz, com uma Tiraste tempo serenidade. para ti. Também tem a Tiraste tempo ver para ti. de quem lá está tentando passar a palavra da forma como faz. Isto, No tom isto também é de importante. voz. Isto também é Era uma importante. igreja É, bonita, é. era nova, Tudo era e grande. depois Para Quem mim, está? para mim, a homilia é muito Quando importante. estão a Também, tentar também. passar a É o mensagem, mais seja importante. de uma forma em que tu consigas captar. E isso é a parte mais... Por isso é que chegas e tens uma sensação de paz. Não, se que foi as uma coisa palavras impressionante. entram-te, acima de tudo, sem te ferirem os ouvidos. Foi impressionante. Eu posso-vos dizer que fui também não costumo frequentar a missa, mas fui à missa Foste com o meu este sogro fim de viu-te. semana.
Foi falar comigo, foi. É verdade. Pessoas que estão lá. E o Padre Júlio é que fez a Exatamente. homilia, foi Ok. tão Gosto bonito. muito de Padre E Júlio. doce. Ela é um tão lindo. Ele fez uma analogia tão bonita que eu tenho que partilhá-la aqui. Estávamos a falar, porque foi a missa em relação aos missionários, e ser missionário é cuidar, é amor, e ele estava a falar que a missão, essa palavra missionário vem realmente ajudar o pobre, mas que a pobreza não é só a ausência de dinheiro. Ele fez uma analogia fantástica que foi: é pobre aquele que está em depressão. Isto é tão lindo, não é? Que forma bonita de fazer com que as pessoas tenham um maior entendimento sobre uma doença tão invisível, que é estar em depressão é estar pobre. Não Pobreza é? carência de... É a carência de Isso alguma mesmo. coisa, não é? É a carência de amor próprio, é a carência de ver luz ao fundo do túnel, é a carência de acreditar que o dia da manhã vai ser melhor. Há É fortes verdade. carências aqui. E isto foi tão bonito, não é? É verdade. E por isso Eles são eu muito gostei muito daquilo que tu inteligentes. disseste, ir à missa ou à igreja sob uma paz, não é? Não, eu E às fico vezes a em gente paz. precisa também desses encontros, seja qual for a ligação que a gente tem com a nossa espiritualidade. Nós somos seres espirituais. Sim. Não precisa ser a religião católica, não precisa ser nada disso, mas precisamos também de alimentar essa parte mais espiritual nossa, porque também faz parte de nós. E antes de terminarmos, e como é Natal, temos aqui mais um brinde do Jorge e mais um poema. Vai ter que ser. Portanto, tem a ver com um conto. Fui apanhar palavras do conto e tentei transformar em poema. Contrafeita, desfeita aos olhos presentes, viventes de verdades, herdades tidas. Caminhos direitos, nunca desfeitos, por herança obtidas, verdades por vezes ditas, sem serem questionadas alvitrando. Mesmo chamando de paroquiana tresmalhada, que tudo contesta sem retorquir nada, quer que continues sendo a ovelha negra do meu elixir. Muito bem, Muito bem. muito bem. E terminamos assim, e vamos saudar lá para casa, beijinhos muito Vamos. grandes. Beijinhos grandes. Beijinhos para e um Feliz vocês. Natal! Muitas prendas, muitas Boas prendas. festas! Boas férias. Até para a semana.